RBV Entrevista. Patrocínio Renato Pneus. Nossa família cuidando da segurança da sua. Olá, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do RBV Entrevista e hoje sobre um assunto de extrema importância, a alimentação e os cuidados que deveremos ter nesses momentos de calor, mudança de clima. Afinal de contas tivemos um período de um pequeno inverno no meio do caminho agora do verão e é claro também no momento onde as pessoas praticam mais atividade física. Eu recebo aqui nos nossos estúdios a nutricionista Amanda Schiller. Amanda, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite, novamente de estar aqui. Amanda, para a gente começar a nossa conversa, a gente está num momento agora, aí de início de ano, onde o calor está mais intenso, mas a gente teve um momento no meio do caminho de temperaturas mais baixas. É um cuidado que as pessoas precisam ter na alimentação também, né? Com certeza. Sempre que a gente fala de saúde, não tem como desvincular da alimentação, né? A gente vai falar de atividade física, de qualidade de sono, de cuidar dos pensamentos, de cuidar da mente e cuidar da alimentação. São os pilares básicos da saúde, né? Então, nessa fase, e agora já pensando numa entrada de outono, né? Fevereiro é um mês mais curto, a gente vai piscar e vai ser as águas de março fechando o verão, né? E aí a gente já tem que cuidar um pouquinho mais com imunidade, né? Sempre é a palavra-chave nesse sentido. E imunidade é algo construído com o tempo. Hoje tem uma propaganda muito grande sobre suplementação, principalmente, né? Que a gente poderia tomar uma cápsula de vitamina C, de N-acetilcisteína, enfim, fala-se muito de suplementos, principalmente nas redes sociais, mas a imunidade ela não vai se construir com uma cápsula esporadicamente, e sim com esse conjunto de cuidados. Então, olhar para a alimentação com cautela no dia a dia, como um contexto, é o fundamental, né? Então, não só agora que a gente está mais motivado, porque é mais quente, a gente quer, até come melhor, né? Os alimentos mais frescos, as frutas, as verduras, elas são mais chamativas nessa época, mas a imunidade que a gente quer desfrutar agora, ela foi construída ao longo de todo o último ano e dos últimos e assim por diante. Acho que é uma grande oportunidade da gente começar a cuidar da alimentação como algo contínuo, né? Então, metas de ano novo agora, quem gosta, né, em janeiro, em começar com propósitos, é uma alimentação que perdure ao longo da nossa vida toda, e não só desses períodos, né, esporádicos do ano. Amanda, a gente está também num período onde as pessoas aproveitam o calor, os dias mais longos, o tempo mais agradável, de certa forma, para a prática de atividades físicas, principalmente ao ar livre. É um cuidado também que as pessoas precisam ter. Tá praticando atividade física, mas tem que ter eu imagino que teria que ter um trabalho em conjunto nas outras frentes, também a alimentação é uma delas. Com certeza. Falando do calor especificamente, é um risco aumentado para queda de pressão, né? Principalmente os horários mais quentes do dia. E se a pessoa estiver bem alimentada ao longo do dia e bem hidratada, principalmente, reduz a chance desses problemas que podem acontecer, né? Como ouvir relatos de hipoglicemia também, né? Então, ter realmente todas as refeições do dia bem definidas. Eu gosto dessa ideia, assim, de ter uma rotina, né? Ter um planejamento. Então, ter o café da manhã, ter o almoço, o lanche da tarde, jantar. Cada pessoa também varia isso. Algumas vão fazer mais lanches intermediários, outras menos. Mas por isso que é tão importante analisar essa alimentação individualmente, para que dentro da prática da pessoa também se tragam dicas mais específicas, né? Então, vamos pensar alguém que pratique mais aeróbico, uma corrida, ciclismo, atividades que realmente estão mais expostas, né? Vai precisar talvez de mais antioxidantes, vamos pensar aí todas as vitaminas, todos os minerais, né? Nesse sentido de reposição, até de eletrólitos, inclusive essa parte da hidratação um pouco mais específica, né? Do que uma pessoa que faz musculação, que já é outro pensamento. A gente já está pensando mais nas fontes de proteína, na adequação do carboidrato, para que a pessoa tenha um resultado físico interessante. Então varia muito de modalidade, quais seriam os cuidados específicos, mas o principal é o estar bem alimentado ao longo do dia. Vou aproveitar esse gancho para falar de pré e pós-treino, que é uma dúvida muito comum, Sim. né? Então, a gente pensar que tudo que a gente comeu antes no dia é pré-treino. Então, não só aquela refeição que eu faço 15 minutos, 1 hora antes. Normalmente, o nosso estoque de glicogênio muscular, ele é formado 4 a 6 horas antes. Então, se eu vou fazer uma atividade às 6 da tarde, o que eu comi no almoço é o que me trouxe essa reserva energética para essa atividade.
O que eu vou comer ali 1 hora antes, 40 minutos antes, é o que vai liberar aquele empurrãozinho, aquela glicose no sangue para me deixar mais disposto para a atividade. Então, é pensar muito em horários e em quanto tempo eu tenho para realizar essa refeição. Mas observe que, novamente, a gente está falando de contexto. Tudo que a gente comeu ao longo do dia e como que se mantém essa alimentação na rotina da pessoa. São pontos importantes, né? Não dá para dar um passo a mais de um lado e esquecer do outro lado, né? Exatamente. E Amanda, muitas pessoas, ainda falando do calor, falando desses momentos, a gente acaba em dias muito quentes, como a gente teve aí no início, principalmente do mês de janeiro, a gente acaba se socorrendo em situações de calor extremo e para se refrescar no refrigerante, no sorvete, em alimentos, em bebidas que vão saciar aquele momento de calor. Quais são os cuidados que a gente precisa ter nesse momento para também não pisar muito no acelerador em um momento de refrescância? Perfeito. Aqui vale ressaltar que é a temperatura que nos traz essa sensação agradável, né? Então, bebidas como água com gás, com limão, um suco natural, aproveitar essas frutas da época, né? Melancia, por exemplo, que está muito em alta agora. Fazer um suco mais natural, se a gente gosta realmente de algo refrescante. Ter como rotina bebidas que tragam nutrientes, né? O problema dessas bebidas mais açucaradas é que a gente fica novamente refém do açúcar, né? Então eu vou ter ali um refrigerante, ele parece que tá me matando a sede, mas ao mesmo tempo ele também vai ter o sódio, vai ter vários componentes artificiais que não saciam a hidratação de fato, né? Então hidratação a gente sempre diz, é com água, né? Então ter a maior parte do dia com água pura. As pessoas podem fazer um cálculo também individual, que é o seu peso vezes 30 ml, que seria o mínimo do mínimo da quantidade de água por dia, né? Para a maioria das pessoas vai dar entre 1,8 litro, 2 litros e 200. E ter isso de água pura. E complementar, aí sim, talvez com outras bebidas. Vamos pensar aqui também na água de coco integral, nos sucos naturais, sucos que a gente possa adicionar vegetais, por exemplo, o suco verde, né? Que é famoso para ter a couve ali junto, que tragam mais nutrientes e venham no contexto de uma refeição. As demais bebidas, essa cautela da frequência, da quantidade, né, ter uma moderação um pouquinho maior, porque assim como os alimentos ricos em açúcar, as bebidas ricas em açúcar, muitas vezes elas não saciam, porque elas não estão trazendo um processo digestivo de uma alimentação, uma refeição completa, então tem uma certa facilidade para passar pelo nosso estômago, mas ao mesmo tempo elas estão ali carregadas de açúcares, de aditivos químicos, né? Então ela não está nutrindo necessariamente, ela mata a sede na hora, dá aquela sensação de que está refrescando, mas ao mesmo tempo ela não está hidratando e nutrindo, né? Então tudo no seu momento, frequência, quantidade. Amanda, você falou a gente entrou nessa questão ali, né? Vou usar o exemplo refrigerante. Muitas pessoas acabam entendendo para elas de que seria melhor consumir você falou do refrigerante, falou do suco, que eu acho que é quase que uma disputa atualmente. Muitas pessoas acabam preferindo consumir um refrigerante zero do que, digamos que pegando aqui na nossa região, um suco natural de uva. Sim. Entendendo que o refrigerante, por ser zero açúcar, seria melhor do que o suco de uva. Essa é uma questão que está muito em alta no momento, né? Uma grande polêmica, porque a gente tem falado muito, né, sobre emagrecimento nos últimos tempos, até por conta desse sucesso das medicações de emagrecimento, tratamentos de saúde. Então, volta e meia surge algum tema nesse sentido. Da onde vem essa ideia, né, de que um alimento que seja zero calorias, ele teoricamente seria melhor? Realmente, pensando no emagrecimento, quanto menos calorias eu ingerir, eu vou conseguir fazer um déficit calórico, né? Mas nem tudo se resume em calorias. Esse é o grande ponto. A nutrição, principalmente quem tem condutas como eu costumo ter, né? Eu digo que é a nutrição raiz. A gente prioriza o nutriente em si, a gente vai olhar além do valor calórico. Eu quero saber que nutriente eu tenho naquilo, o que ele está me beneficiando, como que isso agrega para minha saúde, né? Então, se a gente for pegar um exemplo do suco de uva integral, ali eu vou ter resveratrol, né, que se fala muito em questões de anti-envelhecimento, de prevenção geral de saúde, né? Eu vou trazer ali vários componentes de fitoquímicos, de compostos bioativos que a gente chama, que tem funcionamento dentro do nosso organismo. Então, apesar de ser uma bebida que tem calorias, ele está agregando com alguma coisa no meu organismo.
Se a gente for comparar isso com refrigerante zero, eu não tenho a caloria, mas eu também não tenho nutriente. Então eu preciso ponderar essas duas informações e saber o que é mais importante para mim naquele momento. Eu costumo dizer, né, que eu nunca vou recomendar para um paciente que ele tome um refrigerante zero, porque ele vai fazer isso por conta. Isso é uma escolha que ele vai ter num momento que for assertivo para ele. Por exemplo, uma refeição em família, um dia que ele esteja com muita vontade disso. Não quer dizer que as coisas sejam proibidas ou permitidas, mas a gente tem que saber o que está consumindo, né? E priorizar só, isso tem calorias, isso não tem, é deixar de lado uma porção muito importante do alimento, que é que benefício aquilo está me trazendo. Então, para um consumo frequente, diário, será que é tão interessante que eu troque as calorias de um suco que me agrega em alguma coisa pela falta de calorias, mas em algo que não me agrega em nada? Então não tem uma resposta certa para essa pergunta, porque depende muito do contexto, do momento e do para quem e do porquê, né? Eu dou um exemplo aqui também. Vamos dizer que alguém que tomasse muito refrigerante normal, né? E essa pessoa começou a trocar pelo zero. Ela já tem uma evolução com isso. Mas aí depois ela começa a reduzir isso e inserir mais água com gás misturada com suco. Aí é mais uma evolução. Então a gente sempre pensa na mudança de hábitos em nada que seja muito radical, porque isso é difícil de manter, né? E é isso que antigamente a gente ouvia falar em dietas e corria léguas uma dieta, né? Porque nada podia, tudo errado, nada pode. Ninguém consegue viver numa restrição intensa por muito tempo. Mas se a gente aprender a lidar com os alimentos e saber o que está ingerindo, vai saber qual que é o momento de tomar o refri zero e qual que é o momento de preferir o suco. Você falou, a gente entrou nessa questão da alimentação e dos cuidados que as pessoas precisam ter. Eu vou voltar na questão da atividade física para falar de suplementação. Muitas vezes, a gente já conversou em outras oportunidades, que muitas vezes as pessoas acabam substituindo uma refeição, um caso de um café da manhã, de um almoço, por um suplemento alimentar. Qual que é o principal ponto em cima disso? Novamente, os suplementos, como o próprio nome diz, ele vem para complementar, para suplementar algo que já existe de base. Então a gente tem que partir do ponto de que a nutrição é a alimentação. O nosso foco principal é atingir, a partir dos alimentos, as nossas necessidades. Não conseguindo suprir, aí sim eu preciso ter um suplemento. Eu vou trazer isso para a prática num exemplo de uma paciente recente, inclusive. Ela é médica e nem sempre ela consegue realizar o almoço porque é o horário de cirurgias. Então, no caso específico dela, ter uma suplementação que ela consiga bater uma vitamina ali, né, com uma fruta, o whey protein, vou trazer como um exemplo aqui, para ela naquela ocasião faz sentido substituir uma refeição por um complemento para que depois ela faça a refeição dela normalmente. Agora, alguém que faça isso priorizando só a questão de calorias, né, como a gente falou, ou por achar que a suplementação é superior à alimentação, aí já é um equívoco, né, porque aí a gente também vai falar de um ponto que é o financeiro. Suplementação não é barato, né? Então a gente vê que principalmente suplementos de qualidade a gente não encontra assim um valor tão acessível. Então, na minha conduta, eu coloco suplementação quando é necessário, quando para aquela pessoa vai trazer mais benefícios do que riscos, vamos dizer assim, né? Então, precisa ser cauteloso nisso, né? Mas para a gente não fugir da base que é o alimento, que é obter aquilo que o meu corpo precisa a partir da comida simples, básica do dia a dia. Que, novamente, é o que nos faz levar por um longo prazo esse cuidado alimentar. É o ir na feira, no mercado, na fruteira e trazer o melhor dos alimentos que eu tenho naquela época específica. Por exemplo, agora a gente tem muitas frutas, né, disponíveis nessa época. Então, essa é a época de priorizar esses alimentos da safra, que estão com melhor qualidade, que tem um custo-benefício maior, né, do que eu fazer essas trocas. Às vezes, ao invés de comer uma fruta, eu vou tomar uma cápsula. Né? Então a suplementação, ela suplementa algo que está faltando e não necessariamente substitui um alimento que a gente possa obter por vias naturais e que vai trazer e vai ser mais compatível com o nosso organismo. A gente fala muito, vou trazer novamente para a prática, pensa numa laranja em que eu tenho a vitamina C, mas ela está num ambiente que eu tenho água, tenho fibra, tenho os compostos todos que foram criados ali e que provavelmente isso faz com que eu absorva melhor essa vitamina C. Se eu for tomar uma cápsula de vitamina C, é completamente diferente do que eu ter ela no contexto da fruta. Eu estou isolando um micronutriente
que em algumas situações pode ser benéfico, mas eu não tenho a mesma absorção e benefícios que eu teria ao consumir a fruta in natura. Então a gente sempre vai priorizar o alimento como ponto central e complementar aquilo que venha a ser diagnosticado por exames com deficiências. Hoje, por exemplo, a vitamina D, a vitamina B12, é muito comum que a gente encontre pacientes em deficiência. Mas primeiro a gente vai entender por que disso. É alguma desordem gástrica? É porque não ingere o suficiente? O que a gente pode fazer na alimentação primeiro para complementar e depois sim, aí se for necessário a gente vai para a suplementação. Amanda, amarrando toda essa nossa conversa, o ponto principal é cuidar da alimentação, mas também saber o que o seu corpo precisa. E eu acho que em muitos casos talvez seria fugir, inclusive, daquilo que a gente fica vendo muito nas redes sociais, que são ditas por vários influencers, que trazem aquilo como o certo para a nossa vida e na maioria dos casos não seria, né? Exatamente. Um grande problema da rede social é que a gente olha muito para fora e pouco para dentro. E é uma discussão muito grande no meio nutricional ou da medicina como um todo, porque cada profissional vai ter uma conduta. Então, o que eu tô falando aqui pode ser que outra pessoa falasse o contrário, talvez falasse que Coca-Cola é melhor, que é pra tomar o refrigerante zero mesmo, né? Mas são condutas diferentes, são formas diferentes de ver o mesmo tema. Só que o ponto-chave aí, para não gerar essa bagunça, né, essa confusão, eu chamo de obesidade mental. Porque a gente tem tanto acesso à informação, são tantas coisas que chegam pra gente que é difícil usar o filtro e pensar, tá, mas e pra mim, né? O que eu vou usar disso tudo que eu li, que eu ouvi, que chegou até mim? Aí é a hora de a gente fechar os olhos pra fora e olhar pra dentro. Por isso que o autoconhecimento é uma chave fundamental para a gente chegar nesse cerne da questão. O que eu preciso, com o que eu me adapto, o que cabe na minha rotina. E trago aqui um ponto também que é a comparação. Falando até de corpos, né? Hoje a gente está entrando num novo padrão de físico. A cada época a gente vai mudando isso. Se a gente for voltar lá para os anos 80, desde a Marilyn Monroe, né? Depois veio a questão das passarelas, então a magreza, a esguia das modelos de passarela. Cada pouco algum padrão vai aparecendo e a maioria das pessoas se vê naquilo, gostaria de ter aquilo, né? Mas no fim das contas a gente vai ser o melhor que pode dentro das nossas possibilidades. Então a gente nasce com um biotipo específico, isso vem muito pela genética, vem pelas nossas características de nascimento e a gente pode aprimorar, mas mudar o que a gente tem de base é muito difícil. Então é como eu que nasci de família italiana com tendência à obesidade, quadril largo, um dia querer dizer que eu quero ser a Gisele Bündchen. A não ser que eu faça muitas intervenções plásticas, eu não vou conseguir ter o mesmo padrão físico que ela, porque nós nascemos em biotipos diferentes. Então é nesse ponto que a gente tem que se autoconhecer para saber qual é a nossa limitação, até onde a gente vai e o que a gente realmente precisa, o que cabe na nossa rotina. Né? Hoje tem poderia citar vários nomes, né, de pessoas que são muito influentes na mídia social e que a gente olha e pensa, mas eu talvez deveria comer 30 ovos por dia, né? Eu deveria fazer o café da manhã, eu tomo 10 cápsulas de suplemento. Cabe na minha rotina? Eu preciso disso? Eu tenho dinheiro para financiar isso? Né? Então a gente precisa olhar para o nosso contexto, absorver aquilo que a gente acha que pode ser válido, mas principalmente adaptar para a nossa realidade, para que não vire mais um motivo de sofrimento, mais um motivo de estresse. Né? A alimentação tem que ser algo leve, porque nos acompanha a vida inteira, é do nascimento até o último dia da vida. Se virar um motivo de estresse, de ter que estar o tempo inteiro ali pensando, isso pode, isso não pode, eu tenho que tomar isso, tenho que tomar aquilo. Tem que ser algo que seja prazeroso, que a gente consiga manter o prazer em comer, mas ao mesmo tempo que traga esses benefícios, né? Então, é difícil no fim das contas, né, se a gente for pensar, não cair para um lado ou para o outro, né, no 8 ou 80. Sim. Então, ou eu tô comendo tudo absolutamente muito certo, que me leva para um estresse muito grande, ou não vou cuidar de nada e a hora que surgir alguma coisa a gente vê, né? Então, é ter entre esse 8 e 80 todas as outras possibilidades que cabem nisso, mas sempre olhando para si, não tanto para os outros, mas sabendo o que a gente precisa, o que é o melhor para o nosso contexto.
Amanda, eu gostaria de agradecer a presença aqui mais uma vez. Muito obrigada também. A você que esteve com a gente se encontra no próximo RBV Entrevista, na próxima semana. Lembrando sempre, você pode ver e rever essa entrevista a qualquer momento no nosso canal no YouTube, no Spotify, claro, no portal RBV. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Você acompanhou o RBV Entrevista, com o patrocínio de Renato Pneus. A nossa família cuidando da sua família.